Linhas no mapa. Parece uma coisa tão simples, né? Mas são elas a causa de guerras, a base do poder dos países e o motivo pelo qual o nosso mundo é organizado do jeito que é. Hoje, a gente vai decifrar por que essas linhas são tão importantes e o que acontece quando alguém resolve desafiá-las. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Parece até bobeira, mas a resposta envolve poder, identidade e a própria definição do que é um país. Então, vamos fundo nisso. Para a gente entender por que os conflitos acontecem, primeiro a gente precisa entender o sistema operacional do mundo. São três conceitos-chave que, basicamente, formam a base de tudo na geopolítica. Olha, um estado não é só um pedaço de terra no mapa. Para ser considerado um estado de verdade, ele precisa de 4 ingredientes básicos. Primeiro, um povo. Segundo, um território com fronteiras definidas. Terceiro, um governo que manda ali dentro. E, o mais crucial de todos, o reconhecimento de outros países. Sem isso, é só uma ideia, uma reivindicação no papel. E essas fronteiras, elas são muito, mas muito mais do que simples linhas desenhadas. Elas marcam o limite legal do poder de um governo. Pensa só, cada centímetro de terra disputado no mapa é, na verdade, uma briga por poder. É por isso que as fronteiras são a raiz de tantos problemas. E agora, a gente chega no conceito mais poderoso de todos, a soberania. É a ideia de que um país é o dono da sua própria casa, sabe? Ele tem o direito de se governar sem que ninguém de fora dê palpite. Esse princípio, que veio lá da Paz de Westfália, é o pilar de todo o sistema internacional. Bom, se esses conceitos parecem tão claros, por que o mapa do mundo vive cheio de disputas? Então, vamos sair um pouco da teoria e mergulhar na realidade, para entender por que esses princípios são desafiados o tempo todo. A gente pode resumir as principais razões para essas brigas em 3 grandes categorias. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para a coisa ficar mais clara. Muitos conflitos de hoje são, na verdade, ecos do passado. Pensa nas fronteiras que as potências coloniais traçaram. Muitas vezes elas ignoraram completamente quem vivia ali, misturando etnias e culturas diferentes. Isso criou tensões que duram até hoje e que alimentam os sonhos de muitos povos de terem seu próprio país, seu Estado-nação. Não dá para negar, dinheiro e recursos movem o mundo, e na geopolítica isso é ainda mais verdade. Ter o controle de uma área rica em petróleo, gás, minerais ou até de uma rota comercial super importante pode ser a diferença entre um país próspero e um país dependente. E às vezes a ameaça não vem de fora, mas de dentro. São os movimentos separatistas, quando uma parte de um país quer se separar e criar a sua própria nação. Isso desafia diretamente a integridade do país original, como a gente vê em vários lugares do mundo. Agora, vamos ver como a própria ideia de soberania, aquele poder absoluto que um país tem dentro de casa, está sendo colocada à prova no século XXI. Basicamente, as ameaças à soberania vêm de 2 formas. A primeira é aquela bem direta, na cara. Uma invasão militar, uma violação clara da lei internacional. Mas a segunda é mais sutil, sabe? É a pressão econômica, são as sanções, é a ajuda financeira que vem com condições. São todas ferramentas para influenciar as decisões de um país sem precisar disparar um tiro. A globalização conectou o mundo todo, o que é ótimo, mas também trouxe novos desafios. O poder de um Estado hoje é limitado por organizações como a ONU e o FMI, por empresas gigantes que são mais ricas que muitos países, e também por grupos que não respeitam fronteira nenhuma, como terroristas e o crime organizado. Depois de entender as causas, é fundamental a gente olhar para o impacto real que esses conflitos têm na vida das pessoas e, claro, quais são as ferramentas que a gente tem para tentar resolver tudo isso. E a conexão aqui é direta. De um lado, a gente tem as consequências devastadoras, crises humanitárias com milhões de refugiados, economias destruídas, pobreza. Mas do outro lado, a gente tem as ferramentas para buscar a paz, negociação direta entre as partes, a mediação de outros países e o recurso aos tribunais internacionais. Bem no centro de todos esses esforços está a ONU. Ela funciona como uma grande arena onde os países tentam buscar soluções pacíficas. O seu Conselho de Segurança é tão poderoso que pode impor sanções ou, em último caso, autorizar o uso da força para manter a paz e o respeito às leis internacionais. Para a gente conseguir amarrar todos esses conceitos, vamos analisar um caso real que mostra perfeitamente essa tensão entre soberania, cultura e poder. A sequência de eventos ali foi muito rápida e dramática. Depois de uma grande crise política na Ucrânia, tropas russas sem identificação tomaram controle da península da Crimeia. Logo em seguida, foi feito um referendo sobre ocupação militar e dias depois, a Rússia formalizou a anexação do território.
E aqui a gente vê o choque de narrativas. De um lado, a Rússia argumentou que estava só protegendo uma população de maioria russa que queria se unir a ela, uma questão de autodeterminação. Do outro lado, a Ucrânia e quase o mundo todo viram aquilo como uma anexação ilegal, com um referendo que não tinha validade nenhuma, pois aconteceu sob pressão militar. E esse é o ponto-chave da história toda. Não importa a justificativa cultural, o fato é que foi usada a força militar para mudar as fronteiras de um país soberano. Isso é uma violação direta do princípio da integridade territorial, um dos pilares que sustentam a ordem mundial que a gente conhece. E a gente termina com essa pergunta para refletir. No nosso mundo, super conectado, onde a informação e a cultura cruzam fronteiras o tempo todo, mas as velhas feridas históricas continuam abertas, qual é o futuro daquelas linhas que a gente desenha no mapa? A resposta para isso, com certeza, vai definir a paz e os conflitos das próximas décadas.